Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, irmão e irmã, para mais esse momento de estudo da palavra do Senhor. Eu espero que Deus te abençoe, que Deus fale aos nossos corações, que nós sejamos edificados na santa palavra de Deus. Nós vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor nessa noite, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 22. Nós vamos estudar essa palavra que está dentro da carta aos Romanos, de um assunto fundamental para a fé cristã, que é a doutrina da justificação. O tempo que nós temos aqui não permite fazer um estudo detalhado e minucioso sobre a doutrina da justificação. Então, o nosso objetivo aqui é apresentar a doutrina para os irmãos, é trazer as noções do que é a justificação. E, num outro momento, nós podemos fazer um estudo bem mais detalhado sobre esta doutrina. Então, em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 22, nós vamos ler até o versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar, irmãos, para que o Espírito Santo nos ajude, ilumine a nossa mente para que possamos aprender a sua palavra. Senhor, meu Deus e Pai que está nos céus, obrigado por mais esta oportunidade de compartilhar a tua palavra, de aprender a tua palavra junto com os meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Meu Deus, nos dá graça, nos dá sabedoria para entender o que será explicado nesse momento. Nós dependemos de Ti, nós precisamos da Tua graça, precisamos do Teu auxílio, do Teu Espírito Santo, para trazer a nós iluminação espiritual, para que tenhamos compreensão da Tua palavra e possamos, Senhor, crescer na graça, no conhecimento e na fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a salvação, ela possui várias etapas. O plano de salvação, ela possui várias etapas. Desde aquele primeiro momento da conversão e se desdobra na justificação, na redenção, na santificação. Então, a justificação, ela é uma das etapas que compõem a salvação e que acontece no momento em que a pessoa ela recebe a fé em Jesus Cristo, ela recebe o chamado e ela se converte. Então, a justificação ela é um processo que acontece naquele momento imediato após a conversão. E o que é justificação? O que é justificação? Irmãos, o termo justificação, ele é um termo legal, ou seja, ele é um termo jurídico
que Paulo utiliza na sua carta aos Romanos, que inclusive é nesta carta que está plenamente explicada pelo apóstolo Paulo essa doutrina da justificação. Paulo, ele dedica pelo menos 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4, para falar sobre justificação. Se os irmãos notaram, no texto que nós lemos aqui, existem diversos termos teológicos e referências que, se a gente se debruçar para estudar um por um desses termos, isso tem desdobramentos impressionantes. Então, a justificação, ela é um termo judicial que vem da palavra grega, a mesma palavra grega para justo, e significa, a palavra que Paulo usa aqui, que é traduzido por justificação, essa palavra grega significa declarar justo. Por isso que ela é um termo judicial. Por quê? Porque traz à memória a imagem de um tribunal aonde o juiz ele dá a sua sentença e na sentença ele declara aquele réu como justo. Se os irmãos têm acesso a filmes com essa temática de justiça, principalmente aqueles filmes mais norte-americanos, que tem aqueles grandes julgamentos que você vê, aquele júri, né, o tribunal do júri, aqueles jurados que estão ali para avaliar a situação daquele réu, para condenar ou para absolver. Então, quando se fala de justificação, se traz à tona essa imagem de tribunal, aonde aquele réu ele é declarado justo. Veja bem, ele é declarado, ele é tornado justo. Por quê? Porque, conforme o grande teólogo brasileiro Hernandes Dias Lopes, a questão da justificação, ela não ocorre sobre justos. Não se declara, não se torna justo uma pessoa que é justa. A justificação, ela só acontece para injustos. Então, o termo ele significa tornar justo, declarar justo. É diferente de reconhecer justo. Na justificação, não se reconhece justiça. Não se reconhece justo. Por quê? Porque se eu digo que eu estou reconhecendo, eu estou dizendo que aquela pessoa é justa e não é. O termo correto é tornar, declarar. Por quê? Porque aquela pessoa ela é digna de condenação. Aquela pessoa merecia a pena, merecia o castigo, mas algo aconteceu que tornou ela justa, ou seja, ela não mais é alvo da justiça, ou seja, não lhe é mais imputado o pecado, a culpa, o castigo. Ela é absolvida, porque ela é declarada justa. Então, isso só acontece com réus que são injustos. Por que isso? Porque isso, irmãos, derruba por terra toda e qualquer tentativa humana de se justificar diante de Deus. É aquela passagem que o profeta Isaías, ele diz que os nossos atos de justiça, eles são como trapos de imundícia diante de Deus. Então não há nada que o homem possa fazer que possa
lhe justificar diante de Deus. Só existe uma coisa que nos justifica diante de Deus, que é justamente aquilo que nós lemos no versículo 22, quando diz que é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Então, essa fé justificadora, ela vem a nós. Nós recebemos a fé justificadora em Jesus. E a partir daí, nós somos declarados justos. Então, essa declaração é como se fosse uma espécie de veredicto, de sentença do juiz. É como se o juiz, num tribunal, desse o seguinte veredicto: pô, a partir de agora, o fulano de tal, ele é declarado justo. E esse veredicto de Deus, quando nós lemos aqui o que Paulo diz na carta dele aos Romanos, esse veredicto ele inclui justamente o perdão da culpa e do castigo pelo pecado. Ou seja, não é simplesmente uma declaração, não é simplesmente tornar justo e pronto. Essa justificação, ela tem uma consequência. E essa consequência é justamente a mudança da nossa posição perante Deus. Por quê? Porque lembra quando nós estudamos em Efésios, principalmente ali no capítulo 2, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos condenados. Nós estávamos mortos. E aí, através de Jesus Cristo, Ele nos ressuscitou e Ele nos deu vida. É isso que Paulo diz. Então, no momento em que isso acontece, que é a regeneração, que é uma das fases ali dentro do plano da salvação, a regeneração, no momento que nós recebemos essa fé justificadora, no momento que Deus nos declara justos, Ele nos purifica de toda a culpa e do castigo. Ou seja, a partir desse momento, nós não somos mais alvo da ira de Deus. A partir desse momento, nós não somos mais inimigos de Deus. É por isso que na mesma carta aos Romanos, lá no capítulo 5, logo no primeiro versículo, Paulo ele diz isso, que uma das consequências da justificação é a paz com Deus. Olha lá o que diz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a justificação, ela fez com que nós tivéssemos paz com Deus. A ira de Deus já não está mais sobre nós. Então, no próprio capítulo 5, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler esses versículos, o apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos e alvos dessa ira vindoura. Se você pegar o versículo 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, uma das grandes consequências da justificação é justamente isso. Nós fomos salvos e livres da ira de Deus. E observa que, dentro desse texto de Romanos, tem uma palavra que na próxima oportunidade que eu tiver,
eu vou trazer uma mensagem especificamente sobre esse termo com os irmãos, que é propiciação. Os irmãos perceberam essa palavra no texto? Quando nós vamos ler aqui, no versículo 25, que nós lemos no capítulo 3, ele diz: a quem Deus apresentou. Quem que Deus apresentou? Jesus Cristo. Lá no versículo 24, no capítulo 3, sendo justificados gratuitamente, ou seja, foi de graça, que a nós não nos custou nada, por sua graça, ou seja, pela graça salvadora de Deus, mediante a redenção. A própria palavra redenção também ela é uma palavra recheada de conteúdo teológico, porque redenção, redimir, significa libertação, traz aquela memória dos escravos. Então, aquela pessoa que estava presa, ela é redimida, ela é livre, mas isso aí é uma outra mensagem. Então, ele fala de Jesus, que foi por mediante a redenção que há em Cristo, nós fomos justificados, e no 25 ele diz: a quem Deus apresentou, Jesus. Deus apresentou Jesus como propiciação no sangue de Jesus mediante a fé. Então, rapidamente aqui, irmão, só para a gente não se perder na nossa mensagem, propiciação significa tornar propício, tornar complacente, tornar favorável. Por que isso, irmãos? Porque, como nós estamos vendo aqui na questão da justificação, Deus está irado com o pecado. Deus está irado com o pecador. Ele precisa aplicar sua ira e aplacar sua ira. Mas como que Deus poderia aplacar sua ira? Mediante Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é a nossa propiciação, como o apóstolo João diz lá em 1 João, no capítulo 2. Ele é a nossa propiciação, ou seja, a morte de Jesus Cristo nos tornou favoráveis diante de Deus. Ou seja, agora nós não somos mais alvo da ira de Deus. Nós temos paz com Deus. Mas aí, irmão, eu pequei. Eu caí em pecado. Irmão, nós não somos perfeitos. Nós pecamos. Mas a diferença entre o cristão justificado de Jesus e o ímpio é que o cristão ele já foi livre da ira de Deus. Ele não está mais sob a ira, porque ele foi justificado. É diferente do ímpio. Enquanto o ímpio não receber a fé em Jesus, ele vai continuar sendo alvo da ira de Deus. Só que a manifestação dessa ira é que não vai acontecer de maneira imediata. É por isso que muitas vezes alguns cristãos ficam com essa questão: poxa, o cara é ímpio, mas a vida dele é boa, ele é bem sucedido, ele tem boa saúde e tudo mais, e eu sou cristão e sou assim, com problema e falta de dinheiro, problema de saúde. Nós temos que entender que o ímpio, irmãos, ele é alvo constante da ira de Deus. E essa ira um dia vai se manifestar. E aí a justiça de Deus vai se manifestar e todos a verão de maneira plena. Então, aquele que recebe a fé em Jesus, ele é justificado. Mas por que é justificado? O que aconteceu, afinal de contas? Está ali está aí você, diante do tribunal, diante do juiz, prontos para receber a sentença, a condenação, porque nós somos pecadores. Versículo 23 do capítulo 3, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí nós estávamos prontos para receber a sentença, e aí o juiz simplesmente se vira para nós e diz: a partir de agora eu os declaro justos. Mas o que foi que aconteceu? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para ser declarado justo. Eu mereci a condenação, o castigo. Eu sou pecador. Eu pequei. Eu errei. Eu não merecia. Eu não fiz nada. Por que eu fui declarado justo? É aí que vem a explicação do apóstolo Paulo. Nós somos declarados justos
Porque Deus imputou em Jesus Cristo o nosso pecado. Deus imputou em Jesus o meu pecado e o seu pecado. É por isso que, mais uma vez, o profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esses sarados nós podemos usar, se referindo à questão de doença, é possível aplicar esse texto levando em conta essa questão de nós podemos ser curados porque pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Só que o significado principal desses sarados é limpos da culpa, purificados da culpa. Pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos livres da culpa. Então Deus imputou em Jesus. É por isso que Jesus ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Que o apóstolo Paulo ele diz lá numa das suas cartas que todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. E Jesus foi feito maldição por causa deles. Então Jesus recebeu todo o pecado da humanidade. Então, assim como Cristo recebeu a sentença que era minha, que era sua, Deus pegou a justiça de Cristo, de Jesus, e imputa para nós. E essa justiça de Jesus é a sua obra salvadora, e essa obra salvadora não é apenas a sua morte, é a sua morte, é a sua ressurreição, é a sua vida justa e obediente, ou seja, toda a obra salvadora de Jesus foi imputada para nós. E Deus considerou isso. Então, por causa de Jesus, mediante a fé em Jesus, diante de Deus, nós estamos numa posição de justos. Então, o pecador, que sou eu, que sou você, recebe esse dom da graça de Deus, da justificação apenas pela fé, então somente pela fé. É por isso que nós lemos nos textos aqui, é mediante a fé, é a justiça de Deus mediante a fé, justificados, pois, mediante a fé. No capítulo 4 da carta aos Romanos, Paulo ele faz toda uma explicação sobre a questão da justificação pela fé, dando o exemplo de Abraão, mostrando que a fé justificadora, ela é implantada em nós, nós recebemos essa fé e aí Deus nos declara justos. Então, nós vimos aqui alguns conceitos, algumas noções sobre a justificação. Esse tema, essa doutrina, tem uma imensidão, irmãos, de temas e de assuntos. Mas o objetivo dessa mensagem foi trazer noções, para que quando em alguma mensagem você ouvir esse termo justificação, você possa ter pelo menos uma noção do que isso significa. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, que você aproveite essa oportunidade para agradecer ao nosso Deus, que nos justificou. Irmãos, nós não somos mais alvo da ira de Deus, porque nós somos justos, mas por nós mesmos, não, irmãos. Foi porque Jesus Cristo fez a ponte entre um Deus santo e um homem pecador. Se não fosse Jesus, nós com certeza continuaremos sendo alvos da ira de Deus. Que o Senhor te abençoe, que Deus tenha falado ao seu coração e que você fique na paz de Jesus Cristo, em nome de Jesus.
Amém.